Olá, bom dia, na paz, na graça do nosso Senhor Jesus. Mando aqui meu abraço, toda a nossa igreja de Jardim Progresso, Campo de Campinas, nossa amada igreja, as nossas irmãs, que sempre me motiva, me incentiva a estarmos aqui, né, meditando na palavra de Deus. Meu forte abraço a todos que ouvem, né, que tem uma palavra de incentivo. Isso é muito bom. Estamos aqui sempre para aprender e transmitir sempre o melhor. E falando, né, de igreja, estaremos tratando hoje de Paulo, né, apóstolo Paulo, e graças a Deus que Deus o salvou e ele foi aquele missionário corajoso que trabalhou incessantemente, incansavelmente, para que o evangelho fosse espalhado. E graças a Deus chegou até nós, primeiro pela morte de Cristo, né, que fomos alcançados, e depois pelo trabalho exaustivo do apóstolo Paulo, ao fundar igrejas, ao trabalhar, ao ensinar, e chegou até nós. E louvado seja Deus por isso. Mas quando nós estudamos, vemos as cartas, parece que foi tudo tão fácil, né? Parece que tudo fluiu assim, com muita facilidade, que o apóstolo Paulo chegou e as coisas iam acontecendo, porque afinal de contas era o apóstolo Paulo. Irmãos, mas não foi assim. Nós conhecemos, né, a história, o apóstolo Paulo era é, fariseu e perseguidor, porque ele era zeloso com a palavra de Deus. A palavra de Deus que ele era zeloso, porque lá em Deuteronômio fala que como deveria proceder se caso alguém viesse falar de um evangelho, de profetas, que fosse falso. Então, assim, eles eram muito zelosos, muito criteriosos. E Jesus veio e eles não aceitaram. Mas tudo tem um propósito, até para a nossa salvação, para que chegasse, não só para os judeus, mas era para a nossa salvação. Então, o apóstolo Paulo era esse perseguidor zeloso. Então, assim, ele não era um malfeitor. Há uma diferença muito grande entre um malfeitor, aquele que quer fazer as coisas ruins por maldade, simplesmente por maldade, porque é ruim. Ele não era por zelo. Então, precisamos entender essa diferença na vida de apóstolo Paulo. Tanto que foi chamado e como foi zeloso pela palavra, justamente porque ele já era zeloso, né? Então, nós vamos ver aqui que ele era uma pessoa muito zelosa, que continuou agora convertido a Cristo. E um texto que me chamou muita atenção, que nós ouvimos sempre, quando falamos de fim de caminhada, de momentos finais, principalmente quando vamos falar da vida de alguém, e até em velórios, né? Nós ouvimos muito essa passagem que diz assim, ó, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Já ouvimos esse texto inúmeras vezes. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Lendo esse texto, dá a sensação assim, de que o apóstolo Paulo parou nesse momento assim, imaginando lá o seu mártir, o seu momento, porque ele estava preso, né, para a morte, imaginou todos os feitos dele e começou a pensar, nossa, glória a Deus, né? Tudo fluiu bem, tudo deu certo, e foi diferente. Apóstolo Paulo, essas cartas elas foram escritas justamente para corrigir erros. E aqueles que ele mais incentivou, aos que mais ele amou, que ele mesmo fala, aos coríntios, né, foi o que mais o rejeitou. Ele foi rejeitado. Hoje nós falamos de apóstolo Paulo, nós pensamos assim, nossa, mas era o apóstolo Paulo. Mas era apóstolo Paulo falando, essa sensação, né, que tudo era assim, nossa. E não, ele sofreu, ele combateu os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos mestres. Eu sempre falo assim, ó, que nós sempre estamos em dois extremos. Às vezes nós pensamos muito nos falsos mestres, porque ensinam sobre dinheiro, são os grandes, aqueles poderosos. A gente sempre fala, não, afaste-se deles, né? Aí nós esquecemos o outro extremo, aqueles que querem ser humildes, que ensinam, não, mas é assim, e aquela falsa humildade, aquelas falsas coisas.
E nós ficamos assim, né? Não por os grandes, não, porque afinal de contas isso é muito visível, né? Está ensinando sobre dinheiro, isso e aquilo, e eu sou humildezinha, não preciso de ir para a igreja, a igreja sou eu. Irmão, nós somos igreja, mas temos que ter união, comunhão. O apóstolo Paulo fala, se possível, ter de paz com todos. Por quê? Porque vai ter dificuldades. E as cartas dele é justamente para corrigir esses problemas. Vamos ver lá em Coríntios, tinha aqueles que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. As 4 categorias, né? E principalmente os de Cristo. O meu pastor é só Cristo, como se o próprio Cristo não tivesse deixado igrejas formada, essa junção, para quê? Para que espalhássemos a palavra, o evangelho dele. E lendo isso aqui, nós vamos verificar o quanto ele sofreu. Aí ele chega aqui e dá essa palavra, né? Combati o bom combate. Por quê? Porque ele ensinou. Acabei a carreira e guardei a fé. Nós vamos ver que no 2 Timóteo aqui, as orientações, essas são as últimas palavras de Paulo que ele deu para Timóteo, como conduzir. E esse era um período em que os cristãos estavam sendo perseguidos, onde Nero ali em Roma colocou fogo e culpou quem? Os cristãos. Isso sempre vai acontecer na história. Nós estamos vivendo esse momento aqui de pandemia, e eu não sei se algumas pessoas já viram, estar acusando os cristãos, como se os cristãos estivessem envolvidos para destruir. Sempre vai ser assim, irmãos, porque o cristão significa andar na contramão do mundo. Isso é normal, nós estar sendo acusados, como foi aqui com o apóstolo Paulo, tanto que ele foi martirizado, ele foi decapitado, ele morreu, acusado de coisas que não foi ele, de colocar fogo em Roma. Por quê? Porque dos 14 estados lá, dos estados, os 4 em que tinham mais cristãos não foram incendiados. Então a culpa caiu em quem? Nos cristãos. Mas Deus tem um propósito em tudo. As prisões do apóstolo Paulo têm significado para as nossas vidas. Se ele não tivesse estado preso e preocupado com a igreja, preocupado com a salvação, da proclamação do evangelho, ele não teria escrito as cartas. Ele estaria saindo e não tinha essas cartas que foi aqui catalogadas e veio fazer parte da Bíblia para os nossos dias. Se não fosse isso, não teríamos essas cartas, essas orientações. Então, em tudo, é isso que nós sempre falamos, e isso que contraria o mundo. O mundo tem aflição e nós estamos aqui falando, Deus tem um propósito em tudo, não é isso? Nós falamos, Deus está no controle de tudo, isso para o mundo é loucura. É loucura isso para o mundo, mas nós estamos aqui convictos. Deus está no controle do mundo, de tudo, do mundo. E isso, o povo olha e fala, mas os cristãos são loucos, está todo mundo aí, não sei o quê. Nós estamos aqui confiando. Deus está no controle de tudo. Deus tem um propósito em tudo. Irmãos, isso nós pregamos e temos que viver, aceitar e viver feliz. E falar aqui como o apóstolo Paulo. E essa carta, o objetivo dela, como eu disse, é justamente para que o Timóteo, ele passasse então o cajado, assim como Moisés passou o cajado lá para o Josué, sempre, irmão, nós sempre temos que ter sucessor. E essa preocupação de Paulo deve ser a minha e a sua. Quando eu sair, quando nós partirmos, quem vai nos substituir? Teremos substitutos? Essa é a minha preocupação. Como líder da Igreja de Jardim Progresso, irmãos, eu me preocupo tanto, porque liderança é saber que nós vamos ter que deixar líderes, pessoas capacitadas, instruídas na palavra, não é para me seguir, não é seguir eu, Elisa, não, é a palavra, né? Na palavra. E essa era a preocupação de Paulo. E agora o que está acontecendo? Se antes os cristãos eram perseguidos pelos judeus por questões religiosas, aqui políticas. E o que aconteceu? O povo espalhou, o povo sumiu, todo mundo ficou com medo. Não está acontecendo isso agora também? Então todo mundo com medo. Aí uns buscam uma palavra de um, outro busca a palavra de outro, e ninguém sabe mais, não tem firmeza, não sabe ao que recorrer, porque não estão firmados, como ele fala, de maturidade. Aos Coríntios ele fala quais são os fundamentos de um crente maduro. Fé, esperança e amor. Ele fala aos Coríntios, né? Isso demonstra a nossa maturidade cristã, ter fé, esperança e amor. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Aí eu vou estar falando aqui sobre cada capítulo aqui de 2 Timóteo, que diz assim, ó, no primeiro capítulo ele fala assim, ó, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor,
nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Eles agora estão com medo, estão sumindo, estão com vergonha, não quer. É normal a gente às vezes pensar assim, nossa, e agora, e agora? E começar a espalhar. Aí nós vamos olhar para a palavra de Deus e estamos sendo advertidos. Não te envergonhes. Firma. Estejamos firmes. Se for para morrer como o apóstolo Paulo, que morramos. Mas que morramos convictos de que Deus está no controle de tudo, de todas as situações. No capítulo 2 ele vai dizer assim, ó. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro, sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Por quê? Porque mesmo ele preso, ele continuou escrevendo, mandou mensagens, mandou cartas, e essas cartas chegaram até nós. Será que o apóstolo Paulo imaginou que isso chegaria até nós? Eu tenho certeza que não, mas chegou. Chegou. Hoje eu e você, nós estamos aqui porque temos essas palavras, nós estamos ouvindo isso aqui porque ele escreveu. Ele preso, ele continuou escrevendo e ele sofreu, irmãos. Sofreu doenças, sofreu perseguições, chicotes, açoites, tudo que nós podemos imaginar. Por isso que ele fala das marcas, né? Marcas físicas, porque ele apanhou. De várias formas ele foi agredido e continuou. Sofro prisões, sofro trabalhos e até prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Terceiro capítulo aqui de Timóteo, no versículo 10 diz assim, ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina de modo a viver intenção, fé e longanimidade, amor e paciência. Agora o versículo 14 diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Permanece. O que nós aprendemos? O que tem a palavra de Deus? O que ela nos ensina? Todos os ensinamentos nós temos que o quê? Que permanecer, não aceitar novas doutrinas de homens, ensinamentos humanos, tudo que está na palavra, tudo que foi ensinado, tudo que o apóstolo Paulo ensinou para Timóteo, porque ele é considerado filho na fé, ele é filho da fé de Paulo. Então, tudo que ele foi ensinado, ele fala que permanece. No capítulo 4, a palavra-chave aqui é o que? Pregue. Ele fala aqui no capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavras instes a tempo e fora de tempo. Ou seja, nós estamos passando por problemas agora, continue pregando. Redargues, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltados a fábulas. Toda vida isso existiu. Pessoas que vai tentar nos induzir, tentar desviar a nossa fé, tentar desviar a nossa atenção de Cristo, sempre vai existir. Mas nós precisamos estar firmes, convictos de que Deus está no controle de tudo. Irmãos, essa pandemia, esses males, Deus está no controle. Deus tem um propósito nisso também. Nós precisamos crer nisso. Isso não quer dizer que nós estamos aqui pregando essa doença, aproveite, não. Mas nós estamos usando também a nossa fé de que Deus tem um propósito nisso. Agora aqui, a parte que eu quero chegar e que nós venhamos entender. Porque nós lemos aqui, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Agora, continuando, aonde nós não paramos desse versículo. Versículo 9 diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Amando o presente século, foi para a Tessalônia, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Demas desamparou ele, preferiu lá o quê? O presente século, amou mais o presente século, aquela situação, e o abandonou. Como nós, já falei aqui, né? É normal nós estarmos nesses momentos, principalmente aqui no fim da nossa vida, muitas das vezes sozinhos. E hoje nós sabemos
que essa doença veio nos trazer isso, né? Solidão. Quem está passando por essa enfermidade está isolado. Mas uma coisa nós precisamos ter certeza, Deus está conosco. Isso nós não podemos perder de mente. Mas, ele diz assim, ó, também enviei Tício a Éfeso. A hora que ele fala para Timóteo, quando vires, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente pergaminhos. Mesmo no fim da vida de Paulo, ele está aqui preocupado com o quê? Com a palavra, de aprender a palavra de Deus. E trazes a capa. Lá no final, no versículo 21, ele diz assim, ó, procura vir antes do inverno. Por quê? Porque era frio. Irmãos, além de Paulo estar preso, prestes a morrer, ele estava ali nas regiões mais baixas, frio, e ele não tinha uma capa para cobrir. Irmãos, eu chorei ao ler isso aqui. Vem antes do inverno para trazer a capa. Ele estava sozinho, abandonado, preso e provavelmente com frio. E eu fui pesquisar, né, para saber se Timóteo chegou antes da morte dele. E acreditam sim que não. Ele mandou a carta, mas não deu tempo de Timóteo chegar. Então, assim, se nós hoje estamos com dificuldades, temos dificuldades, não quero aqui ser insano e falar que não, seu problema não é grande, não conheço, mas que nós venhamos olhar justamente para esses heróis da fé, para esses homens que se dedicaram, sofreram por amor à palavra de Jesus, à palavra de Deus, para pregar o santo evangelho, o evangelho genuíno. Eles sofreram, irmãos. E nós também estamos aqui. E eu falo direto, né? A nossa tendência é sofrer ainda mais. Os cristãos verdadeiros serão perseguidos. Vai chegar um momento, hoje nós estamos falando livremente, mas a Bíblia diz que vai chegar um momento que nós seremos perseguidos. Já tem lugar que é assim. E nós precisamos estar preparados. Como o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, assim como a mulher que está prestes a dar à luz, que vai acontecer, vai. E esses momentos de dores vão aumentar, porque o bebê tem que nascer, que é a mulher que sabe. Então vai ter que nascer, as dores vão aumentar, mas tem que acontecer. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. E como eu e você, nós estamos preparados? Se fôssemos lá, Ezequiel no capítulo 9 fala que saiu nas ruas para ele verificar, que era para ele verificar quem tinha marca, aqueles que seguiam a Cristo, que estavam gemendo pelas condições, sofrendo. E hoje, eu paro assim para meditar, hoje não precisa sair nas ruas não, né? Hoje nós temos as redes sociais. Quem realmente está defendendo o Evangelho? Qual é a nossa verdadeira intenção? Se alguém abrir hoje as minhas redes sociais, o que vão encontrar sobre mim, sobre você? Qual é o reflexo que nós temos? O que nós temos defendido? É o Evangelho genuíno de Cristo? Meus interesses? Quais os interesses nós estamos defendendo? É a palavra de Deus que deve ser pregada, como o apóstolo Paulo que falou, em tempo e fora de tempo? Que nós possamos analisar a nós mesmos, como o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, examina-se, pois o homem a si mesmo. Não sou eu que tenho que falar aqui que está pecando ou que não está pecando. Isso não é o nosso papel. A Bíblia diz, examina-se o homem a si mesmo. Mas de falar que é pecado, eu e você como líderes temos que falar. O que a Bíblia aponta como pecado, eu e você temos o dever de falar. Fomos chamados para isso, para pregar o Evangelho, a sã doutrina que Deus nos deixou. E não fazendo isso, nós estamos pecando. Se fizermos, estamos agradando a Deus, não a homens. Não, nós não vamos ter multidões nos seguindo, não teremos, mas nós estamos agradando a Deus, que nos chamou, que nos alistou e que nos capacitou e confiou em nós. Então, que Deus possa abrir o nosso entendimento, a minha palavra vai chegar ao seu ouvido, mas o Espírito Santo está te conduzindo no seu coração aquilo que ela necessita, aquilo que nós estejamos necessitando, assim como falou muito profundamente comigo. Eu sei que há de falar com cada um. Essas aflições que estamos sofrendo hoje, elas, outras pessoas sofreram, talvez até pior que nós. É difícil demais, mas Deus está no controle. Isso nós não podemos perder de mente, de vista. Deus está no controle. E que nós possamos estar cheios do Espírito Santo para entendermos essa palavra. Meu forte abraço a todos vocês, em nome de Jesus.